Olhe para o céu noturno. Por milênios, a humanidade se perguntou: estamos sozinhos? Nós procuramos por mundos parecidos com a Terra na zona de Ricitos de Ouro, guiados pelo exemplo do nosso próprio planeta. Mas e se a vida prospera em lugares que nós ignoramos, escondidos nas profundezas frias e escuras do espaço? Longe do Sol, luas geladas orbitam planetas gigantes, parecendo sem vida à primeira vista. No entanto, sob suas crostas congeladas, forças gravitacionais imensas geram calor, possivelmente sustentando vastos e secretos oceanos. As evidências estão aumentando. Esses oceanos alienígenas podem ser os habitats mais comuns para a vida no universo. Aqui, a vida poderia obter energia de reações químicas, não da luz solar, prosperando ao redor de fontes hidrotermais em escuridão perpétua. Hoje, nós viajamos além da Terra, mergulhando sob o gelo para explorar a possibilidade de que a vida esteja borbulhando nas águas profundas e escuras do espaço. O universo pode ser muito mais engenhoso do que jamais imaginamos. Junte-se a nós enquanto exploramos esses mundos misteriosos e tentadores. Quando pensamos em oceanos, logo imaginamos as vastas águas azuis da Terra. Nossa busca por vida sempre se concentrou em encontrar outro planeta azul. Mas novas descobertas estão mudando essa perspectiva. Telescópios potentes e sondas espaciais revelam que nosso sistema solar é muito mais úmido do que pensávamos. Luas de Júpiter e Saturno podem abrigar oceanos subterrâneos globais, alguns maiores que todos os oceanos da Terra juntos. Esses mares ocultos nos forçam a expandir nossa definição de um mundo habitável. A galáxia pode estar repleta de mundos oceânicos, com seu potencial de vida escondido sob o gelo. A luz solar nunca alcança essas profundezas. A química ali pode ser completamente diferente do que conhecemos. Nesta série, vamos descascar essas camadas de gelo e nos perguntar: será que esses mundos aquáticos perdidos são onde encontraremos vida além da Terra? Vamos desvendar o que está por baixo. Nossa ideia de oceano é moldada pela Terra, ensolarada, aberta e familiar. Mas descobertas no sistema solar exterior estão reescrevendo o manual. Planetas e luas não precisam de luz solar para abrigar água líquida. A gravidade e o calor interno podem fazer o trabalho. Os oceanos mais comuns podem estar escondidos sob uma camada espessa de gelo, isolados do espaço. Aqui, não há céu, apenas um teto de gelo. E a vida dependeria de energia química, não da luz solar. Dados da Voyager, Galileu e Cassini revelam superfícies fraturadas e plumas de vapor d'água, apontando para mares subterrâneos. Várias luas orbitando Júpiter e Saturno são agora as principais candidatas para esses oceanos escondidos. Esses mares alienígenas desafiam nossas suposições e abrem uma nova fronteira na busca por vida. Os habitats mais abundantes do universo podem não ser nada parecidos com a Terra. Estamos apenas começando a entender o que um mundo oceânico pode ser. Como a água líquida pode existir tão longe do Sol? A resposta: aquecimento por maré. Luas de Júpiter e Saturno são esticadas e comprimidas pela gravidade de seus planetas, gerando calor interno. Esse atrito derrete o gelo, mantendo oceanos sob superfícies congeladas, sem precisar de luz solar. A habitabilidade não está mais ligada à zona de Ricitos de Ouro. É sobre energia, de onde quer que ela venha. O aquecimento por maré também pode energizar fontes hidrotermais no fundo do mar, assim como as da Terra. No nosso planeta, essas fontes sustentam ecossistemas inteiros que nunca veem a luz do Sol, prosperando com energia química. Se a vida pode existir nos oceanos profundos da Terra, por que não nos mares escondidos de Europa ou Encélado? Esses ambientes oferecem água líquida, energia e blocos químicos de construção, tudo o que a vida precisa. A escuridão não é uma barreira, é um escudo, protegendo a vida da radiação mortal. Os ambientes habitáveis mais comuns no universo podem ser profundos, escuros e cheios de possibilidades.
A maioria das evidências de oceanos subterrâneos é indireta até que uma descoberta espetacular mudou tudo. A Cassini, orbitando Saturno, passou por Encélado e viu plumas de vapor d'água irrompendo de seu polo sul. Esses geysers eram uma janela direta para o oceano abaixo, oferecendo amostras sem a necessidade de perfurar o gelo. A Cassini provou as plumas, detectando água, compostos orgânicos, sais, sílica e hidrogênio molecular. Esses ingredientes sugerem um leito rochoso, fontes hidrotermais ativas e os blocos de construção para a vida. Encélado se tornou um dos principais alvos na busca por vida além da Terra. Plumas semelhantes foram avistadas em Europa, indicando a existência de mais oceanos escondidos. Essas fontes naturais trazem segredos das profundezas para o espaço, permitindo-nos estudar mares alienígenas à distância. Elas revelam a química, a habitabilidade potencial e a tentadora possibilidade de vida. Antes de enviarmos sondas ou submarinos, essas plumas são o nosso primeiro vislumbre das águas escuras de outros mundos. A busca por vida nunca foi tão emocionante. Nossa jornada agora nos leva ao reino do gigante gasoso Júpiter, um mundo colossal cuja influência gravitacional domina seu canto do sistema solar. Orbitando esse gigante, há uma coleção de luas fascinantes, mas uma, em particular, capturou a imaginação de cientistas e sonhadores. Europa. À primeira vista, pode parecer sem graça. Uma esfera lisa, quase branca, um pouco menor que a nossa Lua. Mas se você olhar mais de perto, verá um mundo diferente de qualquer outro. Sua superfície não é marcada por crateras antigas como a nossa Lua, mas mostra uma paisagem jovem e dinâmica, cruzada por uma rede desconcertante de longas e escuras estrias e cristas complexas. Esta é a nossa primeira pista de que Europa esconde um segredo profundo sob sua fachada plácida e congelada. Esses padrões intrincados que marcam a face de Europa são chamados de lineamentos. Eles parecem rachaduras e fissuras massivas esculpidas no gelo, estendendo-se por milhares de quilômetros pela superfície. Os cientistas acreditam que essas características são o resultado do imenso estresse gravitacional exercido por Júpiter. Enquanto Europa orbita seu pai gigante, as forças de maré esticam e fraturam sua concha gelada, assim como um pedaço de papel amassa se você o dobrar para frente e para trás. Essas rachaduras não são estáticas. Elas realmente parecem ser bastante jovens em termos geológicos, sugerindo que a superfície está constantemente sendo remodelada e renovada. Essa atividade dinâmica sugere que o gelo não é apenas um bloco sólido e congelado até o núcleo, mas sim uma crosta móvel flutuando sobre algo mais maleável abaixo. O material marrom avermelhado que preenche essas rachaduras é outra peça intrigante do quebra-cabeça. A análise espectroscópica sugere que esses depósitos não são apenas gelo de água pura. Eles parecem estar misturados com sais e outros compostos não gelo. Os cientistas pensam que esse material é uma lama salobra que subiu de baixo, vazando pelas fraturas antes de congelar na superfície gélida. É quase como se a Lua estivesse sangrando, revelando a composição química de seu interior. Esse gelo sujo é um forte indicador de uma conexão entre a superfície que podemos ver e um vasto corpo de água salgada escondido profundamente abaixo dela, um oceano líquido interagindo com a concha gelada acima. Todas essas evidências pintam um quadro de um mundo geologicamente ativo. A falta de crateras pesadas significa que a superfície está sendo constantemente repavimentada, apagando as cicatrizes de impactos antigos. Esse processo de ressurgimento precisa de uma fonte de calor e mobilidade que só pode vir de dentro. Todos os sinais apontam para a mesma conclusão. O exterior gelado de Europa não é uma lápide para um mundo morto, mas uma tampa dinâmica e frágil cobrindo um dos ambientes mais emocionantes do nosso sistema solar. As rachaduras em sua superfície não são apenas cicatrizes.
São caminhos potenciais portais tentadores para o imenso oceano que se pensa estar a apenas alguns quilômetros abaixo de nossos olhos robóticos. A evidência de um oceano em Europa não é superficial. Dados da missão Galileu da NASA, que orbitou Júpiter de 1995 a 2003, forneceram a prova mais convincente. Conforme a sonda passava por Europa, seu magnetômetro detectou uma perturbação peculiar no poderoso campo magnético de Júpiter. As leituras mostraram que um campo magnético induzido estava sendo gerado dentro da própria Europa. Esse fenômeno pode ser melhor explicado pela presença de uma grande camada global de material eletricamente condutor sob a superfície. O candidato mais provável para tal material é um vasto oceano de água salgada e líquida. Essa assinatura magnética foi o ponto crucial, transformando a ideia de um oceano em Europa de apenas uma teoria plausível em uma quase certeza. Com base nessas medições de campo magnético e modelos de aquecimento por marés, os cientistas conseguiram estimar a escala verdadeiramente impressionante desse mar oculto. A crosta de gelo é estimada em 15 a 25 quilômetros de espessura, uma formidável barreira de gelo sólido. Mas sob essa concha jaz um oceano de água líquida, que pode ter até 100 quilômetros de profundidade. Para colocar isso em perspectiva, o ponto mais profundo dos oceanos da Terra, a Fossa das Marianas, tem apenas cerca de 11 quilômetros de profundidade. Assim, Europa, uma lua menor que a nossa, poderia realmente abrigar mais que o dobro da quantidade de água líquida encontrada em todos os oceanos da Terra combinados. É honestamente um conceito alucinante, um mundo aquático escondido à vista, disfarçado como apenas uma bola de gelo. As implicações de um oceano tão vasto e antigo são, bem, profundas. Na Terra, nossos oceanos têm sido um ambiente estável por bilhões de anos, proporcionando o cadinho no qual a vida surgiu e evoluiu. Um oceano global em Europa, protegido da dura radiação espacial por sua espessa camada de gelo e mantido aquecido pela implacável flexão das marés de Júpiter, poderia oferecer um ambiente igualmente estável. Por bilhões de anos, este oceano escuro poderia ter existido em um estado constante, dando tempo de sobra para que os complexos processos químicos que poderiam levar à vida se desenrolassem. A escuridão não é um obstáculo, é, na verdade, um escudo, criando um santuário protegido onde a vida poderia potencialmente prosperar sem ser perturbada. Este oceano oculto não seria feito de água pura e destilada. A interação com um leito rochoso ao longo de eras o enriqueceria com minerais e sais dissolvidos, muito parecido com os próprios oceanos da Terra. Essa riqueza química é absolutamente crucial. A vida como a conhecemos precisa de um menu diversificado de elementos, e um leito rochoso em contato com água líquida é a maneira perfeita de fornecê-los. Essa interação é fundamental, porque não apenas fornece as matérias-primas para a vida, mas também prepara o palco para outra possibilidade ainda mais empolgante: a existência de fontes hidrotermais, que poderiam fornecer a energia necessária para alimentar uma biosfera na ausência total de luz solar. Se a vida existe em Europa, ela não estará se aquecendo na luz de um sol distante. A fotossíntese, processo que impulsiona a vasta maioria da vida na Terra, é impossível em um oceano envolto por quilômetros de gelo. Em vez disso, a vida teria que depender de energia química, um processo conhecido como quimiossíntese. A fonte mais promissora para essa energia está no fundo do oceano. As mesmas forças de maré que mantêm o oceano líquido também poderiam estar impulsionando a atividade geológica, criando fontes hidrotermais semelhantes às encontradas nos abismos profundos e escuros dos oceanos da Terra. Essas fontes jorrariam água superaquecida e rica em minerais do interior rochoso de Europa para o oceano, criando um oásis químico na escuridão. Na Terra, essas fontes submarinas profundas estão repletas de vida. Ecossistemas inteiros de vermes tubulares, moluscos e camarões
prosperam em torno dessas estruturas, sua existência é impulsionada não pela luz solar, mas por micróbios que se alimentam de produtos químicos, como o sulfeto de hidrogênio. É uma teia alimentar completamente independente, um testemunho da capacidade da vida de se adaptar e florescer nos ambientes mais extremos imagináveis. Essa descoberta em nosso próprio planeta forneceu um modelo impressionante de como a vida poderia existir em Europa. As condições que acreditamos existirem no fundo do oceano de Europa, água líquida, um leito marinho rochoso e uma fonte de energia química de fontes hidrotermais, são precisamente as condições que sustentam esses ecossistemas únicos na Terra. O potencial para tal habitat torna a Europa um dos alvos mais atraentes em nossa busca por vida extraterrestre. Ela possui todos os ingredientes-chave que os astrobiólogos procuram: uma fonte persistente de água líquida, os elementos químicos essenciais lixiviados de um núcleo rochoso e uma fonte de energia para alimentar o metabolismo. Além disso, houve observações tentadoras, embora ainda não definitivas, do telescópio espacial Hubble, sugerindo que Europa também pode ter plumas de vapor d'água irrompendo de sua superfície. Assim como os geysers em Encélado, essas plumas poderiam fornecer uma amostra direta da química do oceano, potencialmente carregando biosinais, impressões digitais químicas da vida, para o espaço para uma sonda em passagem analisar. A questão de saber se Europa abriga vida é um dos grandes mistérios não resolvidos de nosso tempo. Poderiam existir organismos microbianos prosperando perto dessas fontes submarinas profundas? Ou a evolução neste vasto e antigo oceano poderia ter dado origem a criaturas multicelulares mais complexas, nadando na escuridão eterna? Ainda não sabemos a resposta, mas a possibilidade é eletrizante. Europa representa uma convergência impressionante de evidências científicas e maravilhas especulativas. Um lugar onde encontrar vida não é apenas uma fantasia remota, mas uma possibilidade tangível. Futuras missões estão sendo projetadas especificamente para investigar este mundo gelado e desvendar os segredos de seu oceano oculto e escuro. Nossa jornada cósmica agora nos leva mais fundo no sistema solar exterior para o reino majestoso de Saturno, a joia anelada. Entre sua comitiva de mais de 100 luas, muitas são pouco mais do que asteroides capturados ou bolas inertes de gelo. Por muito tempo, uma lua minúscula chamada Encélado, com meros 500 quilômetros de diâmetro, era considerada uma dessas companheiras sem grandes atrativos. Ela é tão pequena que caberia confortavelmente dentro das fronteiras do estado do Ceará, por exemplo. Sua superfície brilhante e altamente reflexiva sugeria que era coberta por gelo fresco e limpo, mas seu tamanho diminuto levou os cientistas a acreditar que deveria ser um mundo congelado, geologicamente morto, sem o calor interno para sustentar quaisquer processos dinâmicos. Era uma pérola celestial bonita, mas aparentemente estática. Essa percepção de Encélado, como uma lua quieta e congelada, foi estilhaçada em 2005. A sonda Cassini, no meio de sua longa e frutífera missão orbitando Saturno, realizou um sobrevoo próximo a este pequeno mundo. Ao passar, seus instrumentos detectaram algo completamente inesperado e absolutamente espetacular. Irrompendo da região polar sul da Lua, havia plumas colossais de vapor de água e cristais de gelo, disparando centenas de quilômetros para o espaço. Não eram pequenos filetes de gás, mas jatos poderosos e sustentados, como uma série de geysers cósmicos. A descoberta foi tirar o fôlego, transformando instantaneamente Encélado de uma nota de rodapé planetária em um dos objetos mais excitantes de todo o sistema solar. Um mundo que todos presumiam estar congelado, estava de fato espetacularmente vivo. A fonte dessas magníficas plumas foi rastreada até uma série de fraturas longas e paralelas no gelo, apelidadas de listras de tigre, devido à sua aparência distinta. Essas fissuras, brilhando com energia térmica,
eram mais quentes do que o terreno circundante, indicando que o calor do interior da Lua estava escapando através delas. Encélado estava liberando seu calor interno e, mais importante, seu conteúdo interno diretamente para o vácuo do espaço. Esta foi a primeira vez que tal criovulcanismo ativo, vulcões de gelo, havia sido testemunhado de perto. A Lua minúscula não estava morta de forma alguma. Era um mundo dinâmico com um coração quente, sua concha gelada rachando sob a pressão e liberando a tensão de dentro em uma exibição deslumbrante. Essa única descoberta reescreveu completamente o livro sobre esta pequena lua. O volume de material sendo ejetado nessas plumas era impressionante e só poderia ser explicado pela presença de um grande reservatório líquido escondido sob a concha gelada. Os geysers eram uma linha direta, um conduto natural, de um oceano subterrâneo oculto para o mundo exterior. Encélado não estava apenas sugerindo a possibilidade de um mar escondido, como Europa fez com seus dados de campo magnético. Estava ativamente transmitindo sua existência para o cosmos. Essa lua minúscula e despretensiosa de repente apresentou à humanidade uma oportunidade sem precedentes, uma amostra direta de um oceano alienígena, oferecida para nossos exploradores robóticos analisarem. A descoberta dos jatos foi apenas o começo da história. Ela apresentou a Cassini uma oportunidade científica incrível. Os planejadores da missão conseguiram ajustar a trajetória da sonda para voar diretamente através do coração desses geysers. Foi uma manobra ousada, enviando uma sonda multibilionária através do que era essencialmente uma tempestade de neve extraterrestre. Enquanto a Cassini mergulhava pela névoa gelada, seus instrumentos avançados agiram como uma língua e um nariz, provando e cheirando a composição do material que estava sendo expelido do interior de Encélado. Isso não era uma medida indireta ou um modelo teórico. Era uma análise química direta do oceano escondido de um mundo. Um feito que teria parecido pura ficção científica apenas alguns anos antes. Os resultados desses sobrevoos de amostragem dos jatos foram mais surpreendentes do que qualquer um ousara esperar. Como esperado, o componente principal era vapor d'água, mas misturado com a água, havia um coquetel químico rico e complexo. Os instrumentos detectaram quantidades significativas de vários sais, incluindo cloreto de sódio, o sal de cozinha comum. Esta foi uma descoberta crítica, pois sugeriu fortemente que o reservatório de água líquida sob o gelo não estava isolado. Ele tinha que estar em contato direto com um núcleo rochoso no fundo do oceano, permitindo que minerais fossem lixiviados para a da água ao longo de escalas de tempo geológicas, criando um mar salgado e salobro muito parecido com os oceanos da Terra. Além dos sais, a Cassini detectou algo ainda mais emocionante: uma coleção de moléculas orgânicas simples, compostos como metano, dióxido de carbono e amônia, estavam todos presentes nos jatos. Embora não sejam vida em si, são os blocos de construção fundamentais da vida como a conhecemos. Toda a vida na Terra é baseada em carbono, construída a partir de cadeias complexas de moléculas orgânicas. Encontrar esses ingredientes essenciais, sendo ativamente expelidos do oceano de Encélado, foi um passo monumental para avaliar seu potencial de habitabilidade. O oceano não era apenas água, era uma sopa quimicamente rica, contendo os mesmos tipos de moléculas que se acredita terem sido os precursores da vida em nosso próprio planeta. Talvez a descoberta mais significativa de todas tenha sido a detecção de duas substâncias-chave nanopartículas de sílica e hidrogênio molecular. Os minúsculos grãos de sílica só poderiam ter se formado em água a temperaturas de pelo menos 90 graus Celsius, fornecendo a primeira evidência direta de fontes hidrotermais ativas no fundo do mar de Encélado. Além disso, o hidrogênio molecular é uma potente fonte de energia química. Na Terra, certos tipos de micróbios prosperam com hidrogênio, usando-o para alimentar seu metabolismo na ausência de luz solar.
Encontrar evidências de fontes quentes e uma potencial fonte de alimento para micróbios foi o equivalente científico a encontrar um sinal de fumaça ao lado de uma pilha de lenha. Quando juntamos todas as peças do quebra-cabeça que Encélado nos entregou tão generosamente, a imagem que surge é quase inacreditável. Essa lua minúscula, orbitando longe do calor do Sol, parece possuir todos os requisitos conhecidos para a vida. Primeiro, há um corpo persistente de água líquida, um oceano global, ou, pelo menos, um oceano regional muito grande, confirmado pelas plumas e medições de gravidade. Esse oceano é protegido do ambiente hostil do espaço por uma espessa camada isolante de gelo, proporcionando um ambiente estável, onde reações químicas complexas podem ocorrer ao longo de bilhões de anos, blindadas da radiação destrutiva. Só isso já torna Encélado um lugar de imenso interesse em nossa busca por mundos habitáveis. Em segundo lugar, os dados da Cassini provam que o oceano não é estéril. É um ambiente quimicamente rico, contendo os elementos essenciais para a vida, o que os astrobiólogos chamam de CH-NOPs, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. A detecção de sais, moléculas orgânicas à base de carbono e outros compostos mostra que os blocos construtores estão prontamente disponíveis. A água está em contato com um núcleo rochoso, criando um sistema dinâmico onde minerais e nutrientes são constantemente fornecidos ao oceano. Essa interação contínua entre rocha e água é um processo crítico que se acredita ter sido essencial para a origem da vida na Terra primitiva. Encélado parece ter esse processo em abundância. Finalmente, e talvez o mais crucial, Encélado tem uma fonte confirmada de energia. A descoberta de hidrogênio molecular e partículas de sílica, indicativas de fontes hidrotermais ativas, é a prova cabal. A vida não pode existir sem uma fonte de energia para alimentar seu metabolismo. Na Terra, a maioria da vida usa a luz solar, mas no oceano escuro de Encélado, a vida precisaria de uma fonte de energia química. As fontes hidrotermais fornecem exatamente isso. Elas criam um desequilíbrio químico, uma fonte de compostos ricos em energia que os micróbios poderiam explorar para a quimiossíntese. É um motor de ecossistema autocontido, impulsionado pelo próprio calor interno da Lua, completamente independente do Sol. Essa tríade de ingredientes, água líquida, os blocos construtores químicos certos e uma fonte de energia utilizável, torna Encélado, sem dúvida, o lugar mais promissor em nosso sistema solar para procurar vida além da Terra. Não é apenas um mundo potencialmente habitável, parece ser um mundo atualmente habitável. Embora ainda não tenhamos encontrado a vida em si, encontramos um ambiente que parece perfeitamente adequado para sustentá-la. A questão não é mais se Encélado poderia ter vida, mas se a vida, de fato, se estabeleceu em seu oceano escuro e acolhedor. Essa lua minúscula se tornou um alvo primordial para futuras missões, projetadas para responder a essa pergunta profunda. Nossa exploração das luas de Saturno agora nos leva ao seu satélite maior e mais enigmático, Titã. Este mundo é um verdadeiro gigante, maior que o planeta Mercúrio, e é único no sistema solar por possuir uma atmosfera espessa e nebulosa. Por séculos, essa névoa alaranjada obscureceu completamente nossa visão de sua superfície, deixando-nos a imaginar que segredos jaziam por baixo. Quando a sonda Huygens, parte da missão Cassini, desceu por seus céus ricos em nitrogênio em 2005, ela revelou uma paisagem que era ao mesmo tempo assustadoramente familiar e profundamente alienígena. A sonda transmitiu imagens de canais de rios, linhas costeiras e vastas planícies lisas, feições esculpidas por um líquido. Mas em Titã, onde as temperaturas superficiais pairam em torno de gélidos 179 graus Celsius negativos, esse líquido não é água. Titã é um mundo onde os papéis de rocha e água são invertidos.
Nessas temperaturas criogênicas, o gelo de água é tão duro quanto o granito, formando o leito rochoso e as montanhas desta terra estranha. O líquido que flui e preenche seus rios, lagos e mares é composto de hidrocarbonetos, principalmente metano e etano líquidos. Titã tem um ciclo hidrológico completo, assim como a Terra, mas com o metano desempenhando o papel da água. O metano evapora dos mares, forma nuvens na atmosfera espessa e então cai como chuva de metano, que esculpe canais na paisagem dura como gelo enquanto flui de volta para vastos lagos e mares concentrados perto dos polos da Lua. É um paralelo impressionante, embora congelante, ao ciclo da água do nosso próprio mundo. O radar do orbitador Cassini perfurou a névoa, mapeando essas características incríveis, com detalhes impressionantes. Revelou vastos mares, alguns maiores que os grandes lagos da América do Norte, com nomes como Kraken Mare e Ligeia Mare. Encontrou redes de rios ramificadas que se estendiam por centenas de quilômetros, desaguando nessas bacias de hidrocarbonetos. A sonda Huygens até pousou no que parecia ser um leito de rio úmido, cercado por seixos arredondados de gelo de água, suavizados pelo fluxo de metano líquido ao longo de incontáveis milênios. Estávamos vendo um mundo completo e ativo com geologia, meteorologia e paisagens moldadas por processos que reconhecíamos, contudo, compostas de substâncias que seriam totalmente hostis à vida como a conhecemos. Este ambiente de superfície bizarro apresenta uma imagem fascinante, mas desafiadora. Poderia existir vida nesses lagos de hidrocarbonetos gélidos? É uma pergunta tentadora que empurra os limites da bioquímica. A vida na Terra é fundamentalmente baseada em água. Uma forma de vida na superfície de Titã precisaria de uma biologia completamente diferente. Uma que pudesse usar metano líquido como solvente em vez de água e que pudesse metabolizar hidrocarbonetos em um ambiente sem oxigênio. Embora teoricamente possível, permanece altamente especulativo. Mas a história de Titã não termina em sua superfície estranha e fria. Este mundo complexo tem outro segredo, ainda mais fascinante, escondido em seu interior. Um que nos traz de volta a familiar busca por água líquida. Enquanto a superfície de Titã é um reino de química exótica de hidrocarbonetos, evidências convincentes sugerem que ele também se junta às fileiras de Europa e Encélado como um mundo com um oceano oculto de água líquida. As pistas vêm, mais uma vez, de medições de gravidade e forma feitas pela sonda Cassini durante suas muitas aproximações. Cientistas que estudam a rotação e a atração gravitacional de Titã notaram que a Lua se flexiona e deforma muito mais do que deveria, se fosse um corpo sólido da crosta ao núcleo. O grau dessa flexão das marés, causada pela atração gravitacional de Saturno, indica fortemente que a camada externa da Lua não está rigidamente ligada ao seu interior. A melhor explicação para esse desacoplamento é uma camada global e subterrânea de líquido. Acredita-se que este oceano oculto seja vasto, enterrado sob uma espessa crosta de gelo de água, talvez de 50 a 100 quilômetros de profundidade. Ao contrário dos lagos de metano na superfície, este é um oceano de água líquida. No entanto, dada a imensa pressão e o frio residual da superfície, é improvável que seja água pura. Modelos sugerem que este oceano deve ser extremamente salgado ou, mais provavelmente, conter uma quantidade significativa de amônia misturada. A amônia atua como um poderoso anticongelante, diminuindo o ponto de congelamento da água e permitindo que ela permaneça líquida em temperaturas muito abaixo de 0 graus Celsius. Isso cria a possibilidade de um oceano salobro e rico em amônia, balançando no interior profundo da maior lua de Saturno. A existência desse oceano interno muda completamente nossa perspectiva sobre o potencial de habitabilidade de Titã. Enquanto a superfície é um laboratório fascinante para a vida exótica e não baseada em água,
O oceano subsuperficial apresenta um ambiente mais familiar, embora ainda extremo. Este oceano estaria em contato direto com um núcleo rochoso de silicato em sua base. Essa interface rocha-água é um ingrediente crítico para a vida, pois permite a lixiviação de minerais e o potencial para a atividade de fontes hidrotermais, assim como em Europa e Encélado. Isso poderia fornecer tanto os blocos químicos quanto a fonte de energia necessária para sustentar uma biosfera quimiosintética, muito distante do mundo de hidrocarbonetos na superfície. Essa natureza dupla torna Titã um dos mundos mais complexos e fascinantes do nosso sistema solar. Ele oferece dois potenciais habitats, distintos para a vida, um em cima do outro. O primeiro é a superfície, com seus rios e mares de metano, que exigiria uma forma de vida completamente alienígena. O segundo é o oceano profundo, escuro, de água amônia, que poderia potencialmente abrigar vida mais análoga ao que poderíamos encontrar nos oceanos profundos da Terra. A Lua essencialmente oferece duas chances para a astrobiologia. A química da superfície e do oceano oculto pode até estar ligada, já que impactos ou atividade criovulcânica poderiam potencialmente trazer material do oceano abaixo, misturando água e orgânicos na superfície. Titã, sabe, nos força a confrontar as questões mais fundamentais sobre a própria natureza da vida. Sua superfície, honestamente, desafia nossa visão da biologia centrada na água. Então, um organismo vivo poderia realmente evoluir para usar metano líquido como solvente? Bem, o metano é apolar, o que o torna um meio inadequado para muitas das reações bioquímicas que são centrais para a vida terrestre. Ainda assim, os cientistas teorizaram sobre uma forma hipotética de vida que poderia existir em um mundo assim. Os chamados azotossomos seriam membranas celulares feitas de compostos orgânicos à base de nitrogênio que poderiam funcionar em metano líquido. Eles respirariam hidrogênio e metabolizariam acetileno, criando metano como produto residual. Agora isso é pura especulação, mas Titã é o único lugar no sistema solar onde podemos realmente testar uma ideia tão radical. O oceano de água escondido, por outro lado, apresenta um cenário mais convencional, embora ainda desafiador para a vida. A presença de amônia, embora atue como um excelente anticongelante, pode ser problemática para a biologia terrestre. No entanto, a vida é notoriamente adaptável e é concebível que os organismos possam evoluir para tolerar ou até mesmo utilizar amônia em sua bioquímica. O fator-chave aqui é o potencial de fontes hidrotermais no fundo do mar. Se o núcleo de Titã for quente o suficiente para alimentar tais fontes, elas criariam pontos quentes localizados e forneceriam uma rica sopa química, um oásis perfeito para que micróbios quimiosintéticos prosperem no ambiente escuro e de alta pressão do oceano profundo. Mas, talvez a possibilidade mais intrigante seja a interação potencial entre essas duas zonas distintas. É possível que material do oceano profundo alcance a superfície? Um grande impacto de asteroide poderia fraturar a crosta de gelo, criando uma conexão temporária e jorrando uma mistura de água líquida, amônia e compostos orgânicos na superfície fria. Esse evento criaria um ambiente transitório e quimicamente rico, onde água e hidrocarbonetos se misturariam, potencialmente dando início a uma química pré-biótica única. Olhando para o futuro, missões futuras, como o drone Dragonfly planejado, serão capazes de analisar a composição da superfície em detalhes, procurando por indícios dessa química oceânica mais profunda que pode ter sido trazida à superfície no passado. Em última análise, Titã representa uma bifurcação profunda em nosso caminho na busca por vida. Ele realmente nos pergunta: quão criativo é o universo? A vida surgiu apenas uma vez, seguindo o modelo baseado em água que conhecemos na Terra? Ou ela pode assumir múltiplas formas, adaptando-se a ambientes químicos drasticamente diferentes? Titã nos oferece um experimento natural de proporções cósmicas.
seja uma criatura estranha, baseada em metano, rastejando nas margens de Kraken Mare, ou um simples micróbio agrupado perto de uma fonte em um mar profundo, escuro e rico em amônia, a descoberta de vida em Titã seria revolucionária. Não provaria apenas que não estamos sozinhos. Provaria que a própria definição de vida é muito mais ampla do que jamais imaginamos. Nossa jornada pelos oceanos alienígenas do nosso sistema solar revelou uma verdade surpreendente. Mundos aquáticos não são apenas possíveis, mas provavelmente comuns em nossa própria vizinhança cósmica. Europa Encélado e Titã redefiniram nossa compreensão de habitabilidade, mostrando-nos que a vida pode prosperar em lugares que antes desprezávamos como gélidos e desolados. Mas e se lançarmos nosso olhar mais longe além dos confins da influência do nosso Sol, para as incontáveis estrelas que povoam nossa galáxia? Os mesmos princípios de formação planetária e química que criaram nosso sistema solar estão em jogo em todos os lugares. Esse simples fato leva a uma conclusão profunda e, honestamente, estimulante. A galáxia deve estar repleta de mundos oceânicos, alguns dos quais podem anular qualquer coisa que tenhamos visto até agora. À medida que nossas capacidades telescópicas se tornaram mais poderosas, passamos de explorar planetas em nosso sistema solar para detectá-los ao redor de outras estrelas. Esses mundos distantes são conhecidos como exoplanetas e, nas últimas décadas, descobrimos milhares deles. Agora estamos indo além da mera detecção e começando a caracterizar suas atmosferas e estimar suas densidades. A partir desses dados, uma nova e fascinante classe de planeta está surgindo: o mundo aquático, ou planeta oceânico. São exoplanetas que se acredita estarem completamente cobertos por um único oceano de água líquida que abrange todo o globo com centenas ou mesmo milhares de quilômetros de profundidade. Não são mundos com continentes e oceanos, mas verdadeiros mundos aquáticos em todos os sentidos. A formação de tais mundos é considerada uma consequência natural da acreção planetária. Planetas que se formam mais distantes em seus sistemas solares, além da linha de gelo, incorporariam vastas quantidades de gelo de água em sua massa. Se esses planetas então migrarem para mais perto de sua estrela, esse gelo derreteria, criando um oceano global de proporções imensas. Ao contrário das luas geladas do nosso sistema solar exterior, esses mundos poderiam estar localizados bem dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que suas superfícies seriam quentes o suficiente para sustentar água líquida, sem a necessidade de uma espessa camada de gelo. Seriam mundos com oceanos iluminados pelo Sol, potencialmente oferecendo condições ainda mais favoráveis para a vida do que a Terra. Essa visão, expande a busca por vida para uma escala galáctica. Não estamos mais limitados a procurar por pontos azuis pálidos semelhantes à Terra. Em vez disso, podemos procurar por esses pontos azuis profundos, mundos que podem não ter terra nenhuma, mas possuem oceanos tão vastos que estão quase além da nossa compreensão. Esses exoplanetas representam uma nova e excitante fronteira na astrobiologia. Eles nos desafiam a imaginar biosferas que são inteiramente aquáticas, onde a evolução se desenrolou por bilhões de anos em um mundo sem litorais. A descoberta de um planeta assim transformaria nossa compreensão do nosso lugar no cosmos, sugerindo que o universo não é apenas úmido, mas verdadeiramente fervilhando de oceanos. Entre os tipos mais comuns de exoplanetas descobertos até agora estão as chamadas superterras. São planetas com uma massa maior que a da Terra, mas significativamente menor que a de gigantes gasosos como Netuno. Curiosamente, eles são uma classe de planeta que, não existe em nosso próprio sistema solar. Muitas dessas superterras são, na verdade, candidatas ideais para serem o que chamamos de mundos aquáticos. Sua massa maior significa que eles têm uma gravidade mais forte,
o que lhes permite reter uma atmosfera espessa e rica em água. Se estiverem localizados na distância certa de sua estrela, suas superfícies poderiam abrigar oceanos de água líquida estável sob um manto atmosférico protetor, criando condições potencialmente ainda mais estáveis e amigáveis à vida do que as da Terra. Recentemente, cientistas propuseram uma nova e específica classificação para alguns desses mundos promissores, planetas Haitian. O nome é uma mistura de hidrogênio e oceano. Um mundo Haitian é basicamente um planeta quente, coberto de água, com uma atmosfera substancial rica em hidrogênio. Esses planetas são tipicamente maiores e mais massivos que a Terra, e oferecem uma zona habitável muito mais ampla em comparação com planetas terrestres. Suas espessas atmosferas de hidrogênio atuam como um poderoso gás de efeito estufa, retendo calor e permitindo que a água líquida exista em planetas que, de outra forma, estariam muito longe de sua estrela e congelados. Isso expande dramaticamente o condomínio cósmico, onde poderíamos esperar encontrar vida. As condições em um planeta Haitian seriam completamente alienígenas para nós. A pressão atmosférica na superfície do oceano seria imensa, e o próprio oceano poderia ser extremamente profundo, possivelmente atingindo temperaturas em sua base quentes o suficiente para ferver a água sob a pressão esmagadora. No entanto, para a vida, essas condições podem não ser uma barreira, mas sim uma oportunidade. O vasto ambiente de água líquida fornece um meio estável, enquanto a atmosfera rica em hidrogênio poderia interagir com o oceano para criar uma gama diversificada de reações químicas. É um tipo completamente novo de ambiente habitável que estamos apenas começando a modelar e entender, expandindo os limites do que pensávamos ser possível para um mundo que abriga vida. O que torna a hipótese do planeta Haitian tão emocionante é que esses mundos podem ser mais fáceis de estudar do que planetas semelhantes à Terra. Seu tamanho maior e atmosferas fofas, dominadas por hidrogênio, os tornam alvos ideais para a espectroscopia atmosférica com telescópios como o Telescópio Espacial James Webb. Uma atmosfera inchada fornece um sinal muito maior para um telescópio analisar enquanto o planeta transita sua estrela. Isso significa que podemos ser capazes de detectar potenciais bioassinaturas, sinais químicos de vida, nas atmosferas de mundos Haitian muito mais facilmente do que poderíamos para um planeta menor e mais rochoso como a Terra. Esses estranhos e massivos mundos aquáticos poderiam ser os primeiros lugares onde encontramos evidências definitivas de vida além do nosso sistema solar. Encontrar um exoplaneta que possa ser um mundo oceânico é uma coisa. Provar que ele abriga vida é um desafio totalmente diferente, especialmente a anos-luz de distância. Não podemos simplesmente enviar uma sonda para coletar amostras da água. Em vez disso, temos que contar com a análise da luz estelar que passa pela atmosfera do planeta. Quando um planeta transita, ou passa na frente de sua estrela da nossa perspectiva, uma pequena fração da luz estelar é filtrada por sua atmosfera. Ao analisar o espectro dessa luz, os cientistas podem identificar as impressões digitais químicas dos gases presentes. Essa técnica, conhecida como espectroscopia de transmissão, é nossa ferramenta mais poderosa na busca por biosignaturas extraterrestres. Para um potencial mundo aquático, o primeiro e mais óbvio sinal a procurar é uma forte assinatura de vapor de água. Isso confirmaria a presença de uma atmosfera rica em água e daria crédito à ideia de um oceano global abaixo. Mas a água sozinha não é um sinal de vida. Astrobiólogos estão procurando por um coquetel específico de gases que seria difícil de explicar apenas pela geologia. Por exemplo, a presença simultânea de gases que realmente não deveriam coexistir, como oxigênio e metano, poderia ser uma poderosa biossignatura. Na Terra, esses dois gases são liberados na atmosfera por organismos vivos e se destruiriam rapidamente se não fossem constantemente reabastecidos pela atividade biológica. Em um mundo Haitian,
A lista de potenciais biosignaturas pode ser diferente. Cientistas propuseram que gases como sulfeto de dimetila, cloreto de metila e sulfeto de carbonila poderiam ser fortes indicadores de vida em um ambiente aquático rico em hidrogênio. Esses são gases produzidos pela vida marinha na Terra, e sua detecção na atmosfera de um distante planeta, Riscian, seria uma descoberta eletrizante. O telescópio espacial James Webb foi projetado especificamente com a sensibilidade para detectar esses gases residuais. Estamos vivendo o primeiro momento na história da humanidade em que realmente temos os meios tecnológicos para detectar esses sutis sinais químicos de vida através das vastas distâncias do espaço interestelar. A busca está agora em andamento. Telescópios estão sistematicamente observando superterras promissoras e potenciais mundos Riscian, esperando pacientemente que eles transitem suas estrelas e revelem os segredos de suas atmosferas. Cada espectro capturado é uma nova página em nossa história cósmica, uma nova pista em nossa investigação. Embora os desafios sejam imensos e uma descoberta definitiva não seja garantida, a recompensa potencial é imensurável. A detecção de uma biossignatura robusta na atmosfera de um mundo oceânico alienígena seria um ponto de virada para a humanidade, confirmando que a Terra não é o único mundo vivo e que os oceanos do cosmos estão de fato fervilhando de vida. Nossa jornada nos levou das praias familiares da Terra aos cantos mais distantes e inesperados do nosso sistema solar e além. Espiamos por baixo do gelo rachado de Europa, provamos os geysers de Encélado e imaginamos as chuvas alienígenas de Titã. Contemplamos distâncias interestelares até mundos inteiramente cobertos por água. A conclusão é, honestamente, inevitável. Nosso universo é repleto de possibilidades. A ideia de um mundo oceânico foi radicalmente redefinida, expandindo-se das superfícies iluminadas pelo Sol de planetas semelhantes à Terra para as profundezas escuras e ocultas de luas geladas e os mares colossais de superterras distantes. O planeta azul, que chamamos de lar, pode não ser uma anomalia cósmica, mas simplesmente uma expressão de uma tendência universal para ambientes aquáticos. Essa mudança de perspectiva cósmica é profunda. Por séculos, olhamos para os céus e sentimos uma sensação de solidão, um sentimento de que nosso mundo vivo e respirante era uma exceção frágil em um cosmos silencioso e vazio. Mas as descobertas desses oceanos alienígenas sugerem uma história diferente. Elas nos dizem que os ingredientes essenciais para a vida, água líquida, química orgânica e fontes de energia, não são raros ou preciosos, mas são, em vez disso, comuns e difundidos por toda a galáxia. O universo é muito mais generoso e criativo em sua geração de ambientes habitáveis do que jamais ousamos imaginar. Ele constrói lares potenciais para a vida não apenas no calor suave das estrelas, mas no abraço gravitacional de planetas gigantes. Essa nova compreensão nos força a reavaliar uma das perguntas mais antigas e fundamentais da humanidade. Estamos sozinhos? A resposta pode não ser encontrada ouvindo sinais de rádio de uma civilização tecnologicamente avançada, mas detectando os sussurros químicos sutis da vida microbiana em um oceano distante. A vida em outro lugar pode não estar construindo naves estelares. Ela pode estar nadando no escuro, prosperando com energia química, completamente alheia ao universo acima de seu próprio teto de gelo. A busca por vida se tornou uma busca por essas biosferas ocultas, uma busca para encontrar ecossistemas que são completamente independentes dos nossos. A existência desses mundos transforma nossa narrativa cósmica de uma de potencial solidão para uma de imensa antecipação. Cada lua gelada e cada exoplaneta encharcado de água é um novo bilhete de loteria, uma nova chance de descobrir que a centelha da vida se acendeu em outro lugar. Se a vida é um acaso raro ou um imperativo cósmico, é uma questão que agora estamos equipados para investigar. O universo expôs as pistas, das plumas de Encélado
as atmosferas dos mundos oceânicos. O palco está montado para uma descoberta que alteraria para sempre nossa percepção de nosso lugar no cosmos e redefiniria o que significa estar vivo. Estamos no alvorecer de uma nova era de ouro da exploração, uma era focada intensamente nesses oceanos alienígenas. As dicas tentadoras e as descobertas espetaculares do passado estão agora abrindo caminho para uma nova geração de exploradores robóticos, projetados especificamente para responder às perguntas profundas que esses mundos levantaram. A era da modelagem especulativa está dando lugar a uma era de investigação direta. Nos próximos anos, vamos lançar missões que não apenas sobrevoarão esses mundos, mas os orbitarão por anos, examinando cada rachadura e pluma com detalhes sem precedentes. A busca por vida está passando de uma observação passiva para uma caça ativa e direcionada por evidências em nosso próprio sistema solar. Um ator-chave nessa próxima onda é a missão Europa Clipper da NASA, que foi lançada em 2024. Esta sonda sofisticada realizará dezenas de sobrevoos próximos da lua gelada de Júpiter, equipada com um conjunto de instrumentos projetados para confirmar a existência do oceano, medir sua profundidade e salinidade e caracterizar a espessura da camada de gelo. Mais importante, ela caçará plumas ativas e, se as encontrar, terá a capacidade de voar através delas e analisar sua composição química, procurando por moléculas orgânicas complexas que poderiam ser sinais de processos biológicos. A Europa Clipper fornecerá o reconhecimento mais detalhado de um mundo oceânico potencialmente habitável até hoje. Mais adiante, no reino de Saturno, a missão Dragonfly está pronta para revolucionar nossa exploração de Titã. Com o lançamento previsto para os próximos anos, a Dragonfly não é um rover ou um orbitador. É um drone do tamanho de um carro, movido a energia nuclear. Ele voará através da atmosfera espessa e rica em nitrogênio de Titã, pulando de um local para outro. Ele pousará nas margens de mares de metano e em antigas crateras de impacto, coletando amostras dos materiais da superfície para entender a complexa química prebiótica em ação. Ele procurará por evidências de água líquida passada e quaisquer sinais de interação entre o oceano oculto e a superfície, buscando pistas para formas de vida exóticas e familiares. Enquanto isso, nossos poderosos olhos no universo distante, como o telescópio espacial James Webb, continuarão a observar as atmosferas de exoplanetas. À medida que construímos um catálogo maior desses mundos, refinaremos nossa busca por bioassinaturas, aprendendo a distinguir os sinais de um planeta vivo dos truques da geologia estéril. A próxima década promete uma enxurrada de novos dados que finalmente poderão fornecer a resposta que buscamos. Dos oceanos escuros do nosso próprio sistema solar aos mares iluminados pelo sol de outras estrelas, a próxima grande descoberta pode estar logo ali, esperando por nós para mergulhar e encontrá-la.